Rádio Sombria FM. Deixe a escuridão te guiar. Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Caros ouvintes das Cartas da Meia-Noite, meu nome é Edgar e hoje eu decidi escrever-lhes esta carta, não apenas para compartilhar uma história macabra, mas também para catapultar minha profunda e arrepiante experiência, um eco de um passado que eu não posso mais esquecer. O que eu conto a vocês não é mera ficção, mas um relato entrelaçado com a dor, o arrependimento e as sombras de uma alma tomada por suas próprias fraquezas. É provável que eu nunca mais saia daqui. E é por isso que o que me resta é escrever para tentar diminuir o peso da dor que encarcera o meu peito. Bem, desde a infância, eu sempre tive uma ligação intensa com os animais. Eu sempre amei os animais. Eles eram minhas companhias, a alegria dos meus dias. Na minha infância, eu tive coelhos, tive cães que me acompanharam em tantas brincadeiras. Lembro-me com carinho dos pássaros que eu criei, do papagaio que repetia as palavras que eu ensinava. Bem, eu tive uma tartaruga que carregava o seu mundo nas costas e um peixinho que nadava serenamente em seu aquário. Mas o mais curioso de todos, com certeza, foi o macaquinho, com suas travessuras que me fazia rir até a barriga doer. Mas, próximo de todas essas lembranças, havia um ser que se destacava. Um gato preto, o Plutão. Ele entrou em minha vida logo após o meu casamento. E na verdade eu não poderia ter sido mais sortudo, pois a união com minha esposa foi um tempo de extrema felicidade, pois ela também gostava de animais. E a presença de Plutão oferecia um calor extra para o nosso lar. Ele era um gato inteligente. Seu olhar refletia uma beleza obscura que sempre me fascinou. Somente minha esposa e eu e minha esposa e os animais. Houve uma época em que minha esposa me alertava sobre as lendas que cercavam os gatos pretos. Ela dizia que eles eram feiticeiras disfarçadas, seres enigmáticos com histórias ocultas. Eu, na minha ingenuidade, ria disso. Porém, o que começou como um amor puro e incondicional, logo se transformou em um pesadelo. Uma tragédia que se avizinhou à medida que o meu vício do álcool começou a se instalar, se perpetuar em minha vida. Passei a perder a paciência que eu tinha antes. As pequenas coisas que antes eu acolhia com carinho, agora geravam em mim uma ira incontida. Enquanto todos começavam a se afastar, Plutão permanecia ao meu lado, mesmo quando eu o maltratava nas horas de embriaguez. Era como se, não sei, se ele se mantivesse com aquele laço invisível comigo, aquele elo que parecia resistir ao universo de sombras em que eu estava me afundando.
E naquela noite fatídica, depois de horas em um bar qualquer, eu voltei para casa completamente embriagado. Foi quando eu percebi que Plutão estava me evitando. Plutão estava fugindo da minha presença, como se soubesse da tempestade que se aproximava. Peguei-o de forma bruta, assim, bruscamente, e ao sentir o pânico em seus olhos, uma fúria demoníaca apoderou-se de mim, sobretudo porque, no auge do pavor felino, este havia fincado levemente seus dentes nas costas da minha mão. Eu não aguentei. Eu fiquei muito ofendido com aquele ato de selvageria do gato. Com o canivete que eu tinha guardado em meu colete, dei um passo além do inimaginável. Arranquei-lhe friamente um olho. A vergonha em escrever isso me consome, mas vocês precisam entender, senão a calamidade não faz sentido. Após essa atrocidade, Plutão começou a fugir de mim. Sua confiança, que antes era inabalável, desmoronou completamente. E eu, no entanto, estava tão tomado pela raiva que não conseguia me conter. Andava bebendo muito, todos os dias. Chegava alcoolizado em casa, muito violento, e conduzido pela crueldade. Certa tarde, amarrei uma corda em seu pescoço e o pendurei na árvore do quintal. A essa altura, eu já não era mais eu. Eu não sentia remorso, apenas um desejo profundo de escapar daquela realidade. E ele ali ficou, a princípio a espernear, depois imóvel, duro, ao som do vento crepitoso. Naquela mesma noite, eu acordei com o som de madeira rangendo. A casa toda estava em chamas. Mal tive tempo de salvar minha esposa e meus animais. Tudo que me dava alegria se foi em um instante. Senti-me como se o inferno tivesse invadido meu lar, a casa toda pegando fogo. No dia seguinte, os vizinhos comentavam sobre as cinzas e a única parede de pé, que curiosamente exibia uma mancha peculiar, como se fosse um desenho de baixo relevo, um enorme gato. Era como se a própria culpa estivesse se materializando na minha vida, pois ali, na única parede que tinha permanecido em pé, havia o desenho, ali mesmo, de um gato. O tempo passou e com a tragédia aprendi a sentir a perda. Apesar de tudo ter se consumido em chamas, eu incrivelmente comecei a encontrar algum tipo de recuperação depois do incêndio. Eu ainda tinha minha esposa, alguns animais que sobraram e arrumei um lugar para morar. Em uma noite dessas, quando deixei o bar após umas taças, vi um gato negro na rua. Era imponente. Seu olhar era quase uma réplica de Plutão. O mesmo destino traiçoeiro parecia me seguir. E ao levá-lo para casa, sem saber do que esse felino poderia significar para mim, eu estava assinando a minha sentença de morte. Mas nessa época, eu ainda encontrava certa paz em momentos de alegria, momentos em que eu não estava bêbado por aí, mas eu estava sim
mais perdido do que nunca. O ódio pelo novo gato começou a crescer em mim, como se ele fosse a representação de toda a dor que eu havia causado a Plutão. Passei a ser consumido por essa fúria, e em um dia, enquanto eu trabalhava no porão, o gato me seguiu e quase me fez cair. Ali na escada, descendo para o porão, ele enfiado nas minhas pernas. Essa pequena provocação foi o bastante. Eu tinha um machado na mão por conta do serviço que ia fazer. Eu estava com um machado. Decidi que iria matá-lo ali mesmo. E quando vi minha esposa descendo as escadas correndo para defendê-lo, não pude me controlar. A cena se desenhou vagarosamente. Eu, tomado pelo mais profundo delírio, afundei o machado na cabeça da minha amada esposa. A vida que trouxe ela ao mundo se extinguira instantaneamente. Logo e tão logo seu corpo tombou. Vi momentos de terror, mas não podia desistir naquele momento. Para ocultar meu horrendo crime, arrastei seu corpo para um dos vãos do porão e rapidamente fechei a parede com tijolos que por ali haviam sobrado de uma reforma anterior. Levei um bom tempo fazendo o acabamento da parede, deixando-a exatamente igual às outras. E durante todo esse tempo, eu não vi sinal do gato. Havia finalmente fugido para sempre. A ausência da minha esposa fez ecoar um vazio na vizinhança. Começaram a especular sobre o meu comportamento, e logo os guardas apareceram à minha porta. Eu estava insensato, seguro de que jamais encontrariam o corpo encerrado nas paredes frias daquele meu velho sobrado. Atendi-os com certa tranquilidade sinistra, como se tudo estivesse em ordem. O percurso pela casa aconteceu sem dificuldades, e quando finalmente chegaram ao porão, quase riam de maneira despreocupada. Tudo estava ocorrendo perfeitamente. E então aconteceu. Eu, no auge da minha confiança, no auge do meu desatino, perguntei aos guardas, quando estes já subiam as escadas, saindo do porão, se alguma vez já tinham visto uma casa de tão bom alicerce. E dizendo isso, dei 2 socos na parede, demonstrando: olha como são bons alicerces. Olha aqui, olha, vocês já viram? Uma casa tão boa como esta. Eu me arrependo mortalmente de ter feito isso. Um som horroroso emergiu do interior das paredes. Gemidos, miados. O verdadeiro horror começou. Os sons vinham de dentro da parede, como um chamado, como um pedido de socorro. Os guardas, alertados, correram com as ferramentas e rapidamente começaram a derrubar a parede, enquanto os miados não cessavam. E o que estava por trás dela não era nada além do corpo da minha amada esposa, ali, morta, em estado avançado de decomposição. E sobre o seu cadáver estava o gato negro, o gato preto me observando. O gato estava lá, dentro da parede com a minha esposa. Agora, bem,
Agora eu me encontro preso em uma cela. O peso de minha culpa é uma âncora no meu coração. Uma mente atormentada que duvida da própria sanidade, esperando o julgamento que eu sei é inevitável. O ciclo da vida e da morte encontrou sua cruel conexão em minha alma. E ao perceber que eu me tornei o monstro que destruiu tudo o que eu mais amava, eu não posso deixar de dizer que a única certeza que agora resta é a punição que a minha própria consciência me infligirá. Eu peço a todos que ouvem esta história que procurem evitar as quebradas sendas que eu percorri. A vida é preciosa, meus amigos, e não devemos deixá-la escapar por entre os muros da autodestruição. E que Deus tenha misericórdia de nossas almas. Meu nome é Edgar. Eu nasci em Boston, mas escrevo de Baltimore, aqui nos Estados Unidos. Muitas vezes a vida é um sopro, e nós devemos nos apegar aos pequenos momentos de felicidade que encontramos, seja com a nossa família, seja com os nossos animaizinhos de estimação, sempre tomando um certo cuidado para não deixarmos o monstro que nós trazemos dentro de nós aflorar, ir para fora, emergir em ações que farão a gente se arrepender pelo resto de nossas vidas. Meu nome é Mário Saudade e essa foi a Carta da Meia-Noite. Ô Ricardo, manda mensagem para esse Edgar aí. Quem sabe ele tem outra história boa para contar pra gente.